Olá, meu nome é Elisângela Passos, eu sou psicóloga clínica e organizacional, escritora, e estou aqui com o nosso podcast Radar das Emoções, o terceiro já, com um convidado sempre muito especial, para que a gente possa falar de emoções voltados por nossas situações do cotidiano. E hoje eu estou aqui com a minha querida amiga, além de tudo, profissional, Fabiana Schneider. E nós vamos falar sobre equilíbrio, corpo, mente, integrando a atividade física na carreira profissional. A Fabiana, ela é headhunter, ela é mentora de carreiras e ela é especialista em LinkedIn, né? Fabi, se apresente pro povo. Isso aí. Fale de você um pouquinho. Que prazer ter você aqui. Muito obrigada, viu, por aceitar. Igualmente, Elis, mais uma vez, né, querida? É muito legal poder te apoiar, né? Compartilhar com você tanto o conteúdo da gente que cuida de pessoas, a gente se cuida também. E vamos então falar um pouquinho de como misturar essa coisa de fitar, né, encaixar esporte, atividade física na carreira, encaixar a carreira na atividade física, né? Isso mesmo. E assim, ó, uma coisa que eu tava pensando, quando eu tava vindo pra cá, Fabi, é que você foi minha madrinha, né, para que eu entrasse aí no mundo das trilhas, no mundo da caminhada, né? Deixa eu falar um pouquinho então sobre o nosso, né? A Fabi foi minha mentora, né, de carreira em 2020. Bolinhas aí. A gente conversou, troquei muito com a Fabi, né? E a Fabi me trouxe ali. Isso é muito interessante quando a gente fala o que é mentora de carreira, né? O que é tudo isso, né? Então é muito bacana porque geralmente quando você sai de uma empresa ou quando você está com projetos de transição de carreira, né? A gente fica assim num movimento meio que para onde eu vou, né? Então, o mentor de carreira, ele vem para te dar ali um leque de opções e te direcionar, né? É muito bacana. Porque eu sou mentora, né? Mas eu sou mentora de que forma? Eu sou mentora de profissão e vida, mas no lado emocional. Então, como que a gente troca aqui, eu e a Fabi, né? A Fabi faz toda essa parte, então, transição profissional, o que fica melhor, como é que tá o mercado, né? Como que tá? Decisões, por exemplo, eu pensei nisso, Fabi, você acha que vai? A Fabi te dá toda essa visão estatística mesmo, né? Por experiência que ela tem dentro das corporações. E a Elis? A Elis faz toda a parte de mentoria emocional. Como que você se desenvolve emocionalmente perante algum movimento que você quer fazer na tua vida, né, Fabi? E eu fui uma especialista... Muitas vezes nossos trabalhos se complementam, né, Elis? Total. Quando a pessoa precisa focar na carreira, ela precisa estar bem. Isso. Em alguns momentos, né, profissionais que eu atendo precisam primeiro do teu apoio psicológico, emocional, para depois dizer, não, mercado, estou pronto para saber o que eu vou buscar. Isso. Inclusive em momentos de desligamento, né? Isso. Que é um luto, que é um apoio que realmente precisa desse acompanhamento. Isso. Né? E olha só que legal, muitas vezes também vem até mim já pelo lado emocional e durante todo o tratamento, durante todas as sessões, eu entendo, né, junto com o paciente, que agora ele está pronto para ir para uma mentoria de carreira e a gente troca, né? E aí vai pacientes meus para a FAB, vem clientes da FAB para mim, Exatamente. né? É muito bacana. Nós fazemos, inclusive tem lá no Instagram, tanto no meu quanto na FAB, que é o da FAB é @trilhas de carreira e o meu da carreira. Trilhas da Carreira, e o meu é @psico.elipassos. Lá vocês vão encontrar acho que umas 3 lives nossas aí, porque a gente faz uma por ano e esse ano a gente trocou por podcast, né, Fábio? Inovando. Mas nada impede que a gente não venha aí durante o ano ainda com mais uma live. Mas uma dessas lives foi assim, o tema dela era Fui demitido e agora, né? Então, assim, vieram muitos pacientes pra gente, clientes e tudo, e a gente tem feito essa troca, que é muito interessante, né? Legal, ótimo. E por que eu tô colocando isso? Porque então a Fabi foi lá atrás, né, minha mentora, e a gente já era amigas, porque eu fiz curso com ela sobre o LinkedIn, né? Verdade, 2019. 2019, né? porque a Fabi é especialista, assim, muito legal. A gente vai falar aqui durante tudo, ela vai falar um pouquinho dela também. Mas tudo que você precisar saber, todos aqueles mitos e medos e tabus que o LinkedIn passa, a Fabi te traz para ver que é muito mais fácil do que você imagina lidar com ele, né? Bom, amizade, mentoria, tal, almoços e tal. Um belo dia, num desses nossos almoços, eu falo para ela, Fabi, queria tanto começar a ir para o lado mais aí do esporte, mas ligado a trilhas, né? A natureza, né? E tal. Ela, não, Eli, peraí, eu tenho grupo, eu já vou te indicar, eu já vou te colocar. E tudo começou,
né? E tudo começou. Bem E aí, assim. por que esse nosso movimento, o tema hoje, então, essa harmonia, né? Eu não gosto muito de falar equilíbrio, eu até falei equilíbrio no começo, mas eu gosto do nome, harmonia, corpo e mente. Então, como que a gente pode integrar a atividade física na carreira profissional? Porque aqui estamos diante de uma maratonista, Isso estamos aí. diante de uma, como é que é? Peregrina. Peregrina. E trail runner. Trail runner, eu vi Corredora esse de tema. montanha. Gente, achei muito maravilhoso. Trail runner, né? E Fabi, e aí, me conta, né? O que essa harmonia, né, entre corpo, mente, atividade física e carreira que ninguém ensina pra gente, né? E atividade física, o que você traz, né? Qual que é essa relação que no teu olhar, pelo toda a tua experiência, você coloca em saúde física, mental e desempenho profissional? O que a atividade física nos traz com relação a isso? Com certeza. Eu quero trazer um ponto um pouquinho antes Claro. até, por quê? Tem uma ótima metodologia do coaching que chama Roda da Vida. E ela é super validada já, e eu acho ela muito bacana para a gente também começar a nossa conversa. Por quê? Porque é uma roda da vida, como se fosse uma pizza em fatias. E trabalho, gente, é uma das nossas fatias de vida, né? Uma. Só que na prática, mental, emocional, físico, demanda muito da nossa hora-dia, né? É o nosso horário filé mignon, das 9 da manhã até as 6 da tarde. É de segunda a sexta, né? Então, uma fatia da nossa pizza é que a gente precisa buscar cada vez mais esse equilíbrio. Então, vamos lá. Nós somos uma pessoa, mas que a gente não tem só a fatia trabalho. A gente tem a fatia família, a gente tem a fatia acadêmica, a gente tem a fatia desenvolvimento espiritual, a gente tem a fatia física, a fatia mental, a fatia coração, família, esposo, marido, pessoa que está sua companheira, seu companheiro, tá? Então, esse é um ponto principal para a gente começar a nossa conversa. Porque se a gente estiver dedicando todas as nossas energias a uma fatia só da pizza, não tá legal. Então, a gente precisa olhar essas outras e dizer, então tá, então vamos lá. Passo 1, né? Primeiro a gente começa, depois a gente desenvolve e melhora. Depois a gente melhora. Né? Agora a trend do momento, né? Primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Exatamente. Então tá aqui. Eu tô trabalhando muito. Qual desses outros pilares, por exemplo, eu me atraio mais? Seria mais fácil para mim, um desejo que eu tenho de buscar, de fazer extra além do trabalho. Daí a gente pode entrar diretamente nessa coisa da caminhada, da trilha, da natureza, de estar com outras pessoas além das pessoas do trabalho. Sim, Né? tá certo. Porque em razão disso, a gente vai dedicar tempo, inclusive na agenda, para você estar na natureza. Nós somos, inclusive, até vou puxar o peixe aqui para Curitiba, acabou de fazer 322 anos. 332? Né? 332, desculpa. Isso, A gente é muito privilegiado por ter na nossa cidade diversos parques. É verdade. Diversos parques. A gente pode. As ciclovias, onde a gente pode também caminhar paralelo a ela. Quem pedala está na ciclovia, quem está caminhando caminha paralelo a ela. A cidade é estruturada em razão disso. Então a gente já tem esses grandes créditos. E é democrático, né, Elis? É muito democrático você estar no parque. Leva uma como fala? Uma esteira, uma canga. Uma canga. E senta ali. sim. Não tem custo, não tem valor. Muitas pessoas, até quero trazer isso, né? Muitas pessoas pensam trabalho, remuneração. Sim. Remuneração, trabalho. Sim. Trabalho, remuneração, remuneração, trabalho. Sim. E fica Em uma nisso. fatia da pizza de trabalho, o que você faz em segundo lugar? Daí você gasta o dinheiro que você ganha. Mas ir no parque não gasta dinheiro. Não. Botar um tênis bom, confortável, velhinho, amaciado, uma meia de poliamida, que não seja de algodão, que a gente conversou, né? A Fábio me deu várias dicas quando eu fui fazer a primeira. E ela falou, Eli, deixa eu te falar. A meia tem que ser, não pode ser de algodão. Poliamida, né? não Tem pode que ser ser de de algodão. poliamida. O tênis, não vá com tênis novinho em folha, vá com aquele que já tá, né? Não, gente, olha. E Ô, por Fábio, isso, né, Eli, só para terminar o raciocínio, eu quero trazer esse lado democrático também da caminhada e da natureza. Então, vá na natureza e não deixe mais que pegadas. Tire muitas fotos, mas cuide do seu lixo também para você trazer outros modelos mentais na sua cabeça, outros posicionamentos de mente, né? Para você dizer, eu não sou só trabalho então?
Então, eu posso caminhar? Eu posso ter um grupo X, né? Tem N grupos, mas eu posso ter um grupo X, que no final de semana eu vou lá, sábado de manhã, domingo de manhã? Pode, permita-se a isso. Senão a gente surta. Senão a gente é sugado. Sim. Não é verdade? Sim. Sou prova viva disso, né? Você sabe. E lancei um livro ano passado, na Bienal de São Paulo, né? Uma autobiografia. É um livro que o nome dá aquela chocada, mas é muito interessante porque é além. Então, o nome do livro é Além do Infarto, uma redescoberta de vida e carreira. Então, o que tem além do infarto, né? E o que provocou? E nesse livro, inclusive, eu coloco ali vivências, resiliência e todo esse movimento do antes, do durante e do depois, né? E quanto a gente precisa se perceber e se permitir, que é onde você coloca, né, Fabi? Você aí, é um exemplo vivo disso, né, querida? Vivo, Parabéns pela né? sua superação. Já Sim. digo, repito e não me canso de repetir. Parabéns pela sua superação. E eu acho que a gente tem que aproveitar esses movimentos que a vida nos coloca. E, claro, que nem eu sempre falo assim, não foi legal o teu infarto? Claro que não, né? Lógico que não. Foi um susto muito grande para mim, para a família, para tudo. Eu já estava em processo de transição, né? Então, não foi o infarto que foi ali o divisor de águas. No entanto, se isso aconteceu, se eu senti na pele isso, né? E eu estudo sobre, eu trabalho sobre, então, por que não gritar para o mundo que pode ser diferente, né? E por que não trazer para outras pessoas que estão ali, talvez, na beirinha ou tentando entrar, que elas podem, sim, evitar que isso aconteça, né? E Fábio, indo assim eu acho muito legal esse exemplo que você fala da pizza, né? Da roda, porque eu trabalho muito com esse tema exatamente assim. Então, por exemplo, é isso, né? A gente tem lá várias fatias, não é verdade? Por isso que eu não gosto muito do equilíbrio, porque é muito difícil você dizer, minha vida está extremamente equilibrada. Então, de 100 eu tenho ali bem bonitinho, 20, 20, 20, 20, 20. Não é assim que funciona, não é, né? É o dia a dia, é a vida, tem tantas coisas. Mas estar em harmonia é você olhar para as outras fatias, igual você está colocando, né? E o importante é que a roda gire. Sim. Né? E se a gente está com um peso muito grande só numa das fatias, a roda não vai girar. Excelente. Não é verdade? É verdade. E nessa roda, Elis, você administrar dentro da sua vida isso, entende? Hoje eu quero, então, curtir a fatia, nem tem essa fatia, mas a fatia cultura, artes. Então, vai no cinema. Entende? É 2 horas do seu dia, mais 1 hora antes, 1 hora depois, um lanche gostoso com a família, com as amigas, com os amigos. Então inclui essas pequenas fatias para encontrar esse equilíbrio, você tem que ajudar você mesmo, incluindo as outras fatias na tua rotina. Com certeza. Recomendo 1 vez por semana, recomendo de 15 em 15 dias, no mínimo. Comece. Porque senão, o trabalho você não tem a rotina de segunda a sexta? Tocou o despertador, você acordou, entrou, né? Se você não sair dessa rotina por si mesmo, quem vai tirar você? Quem vai tirar saúde você? tira Exato, você. ela te para, né? Ela te barra. Ô, Fabi, e me conta aqui, ó, para que você entrasse nesse movimento, né, do esporte, esse movimento também muito ligado à natureza, porque eu sei que você faz corridas também na cidade e tudo, mas o teu forte mesmo é montanhas, né? Tá mais focada lá. Teve alguma chave que virou para você em algum momento? Porque eu sei que a Fabi também veio do corporativo, trabalhou por muitos anos, né, no corporativo, depois fez todo esse processo também para ser mentora, para ser headhunter, né? Teve alguma chave importante, assim, que você falou, a partir daqui comecei, gostei, senti que realmente me abastece? Teve algo? Se for dar um nome, eu vou dizer que foi a pandemia, Elis. Mas é importante também contextualizar um pouco antes, porque a minha família milanês, a italiana, mora no interior de Santa Catarina até hoje. Então, era ir para casa da avó, caminhar, tomar susto com sapo à noite, a cobra que estava passando não sei aonde. A gente ia no rio ajudar a avó a lavar roupa. Eu era tiquitico, né? Pequenininha. Então, a natureza sempre fez conexão. parte. Sempre. E por lado da minha avó. Minha família Schneider já sempre mais foi Joinville, Indaial, então já era mais cidade grande, mais cidades pequenas. Cidades pequenas, né? Mas não tão rural assim. Então, eu aprendi a gostar disso. Olha só.
Eu aprendi a respeitar, né? Então, também estudei Bom Jesus, que tem a coisa de São Francisco, os animais. Então, se for fazer uma reflexão, Tem nesse toda uma sentido. história. E 2002 foi quando eu comecei a correr corridas de rua, né? De asfalto e tal. Então, o que aconteceu na pandemia? Me travou. E as pessoas disseram assim, Fábio, como assim que você não consegue treinar na pandemia dentro de casa? Falei, gente, não consigo. Eu travei, eu fiquei praticamente quase 2 anos sem fazer absolutamente nada. Né? Fui ganhando peso, desequilibrando e tal. Daí, quando a pandemia terminou, voltei a correr. Ah, que legal. Só que daí, sabe o que aconteceu? Enjoei do asfalto. Olha aí. Eu falei, não, mas de novo, não tá sentindo aquela coisa, sabe? Daí, quando o treinador, né, eu treino na Trainer Assessoria, até o treinador Tchê, ele falou, por que você não começa a corrida de montanha? Eu falei, fechou, vamos lá, eu quero novidade. Olha aí. Nossa, Elis, como foi legal conectar uma coisa de corrida que eu gosto com a montanha. Porque é como se, sabe, aquele cheiro de natureza, e daqui a pouco você pisa no rio, porque você está atravessando um rio, daí você molha seu tênis, daí te gela inteira, daqui a pouco você está lá, sabe, puxando uma corda. Eu falo, gente, eu preciso disso, eu preciso desses estímulos para sair desse mundo corporativo, para trazer também minha própria saúde mental. Eu ajudo as pessoas, mas eu também preciso me ajudar. Claro. Então, a natureza, nesse sentido, ela me ajuda, ela me reconecta. É uma solidão preenchida. Tá no meio da floresta, aquele silêncio, os passarinhos, a água, o cheiro da natureza. E eu tô plena, completa. É nesse sentido, com querida. Certeza, com certeza. E reabastece. Nossa, total. Eu sinto isso a cada caminhada, seja curitigrino, seja treino de montanha. É como se a bateria enchesse de novo, sinal de celular ali, a bateria enche de novo e vai. E como que influencia no humor, né, nas nossas emoções, como isso influencia e como eu tenho notado, né, tanto da minha parte, quanto, igual você coloca, a gente está cuidando do outro, mas a gente também precisa se cuidar, não é verdade? Com certeza. E a Fábio me conhece, ela sabe que eu falo o que eu pratico. Eu não adianta vir com... Não, só peraí, deixa eu provar, deixa eu ver, aí eu vou falar. Porque eu acho que é isso, né? Acho que as pessoas estão precisando cada vez mais dessa sinceridade. E os meus convidados aqui são nessa mesma vibe, assim. Então, assim, eu vejo, acompanho a Fábio, né? E, então, o que eu tenho percebido, né? E queria te colocar também, como que você tem percebido isso, tanto em você quanto nos seus clientes, né? Como as emoções são afetadas. Então, por mais irritado que você esteja, né? Por mais angustiado que você esteja, né? Como ir para esse lado da atividade física libera, né? Essa endorfina, né? E todo esse hormônio do bem-estar, e como que isso aumenta na produtividade, né? De nós como profissional dentro das corporações, né? Eu diria, Elisa, eu até vou repetir, mas eu diria assim que você precisa, dentro das fatias de pizza, é como se elas tivessem baterias separadas em cada fatia da pizza. E quando você sai para a natureza, quando você sai para uma caminhada, não precisa ser nem numa montanha, numa trilha, que às vezes, né, a gente precisa pegar a van, ir até lá, ter um deslocamento, um período de transição, né, um espaço de transição até lá, de quilômetro até lá. No próprio parque, você consegue reabastecer as outras fatias. E daí, o que acontece? Quando vem uma alegria, quando vem uma emoção de alegria no trabalho, um reconhecimento, um prêmio, uma homenagem, você está abastecido para você celebrar aquilo ao máximo possível. Ok? Quando você leva uma bronca, quando o teu desempenho não tá, né, não tá o que é o esperado, quando você entregou um projeto que o projeto não vingou, simplesmente o projeto não vai ser investido naquele, você desenhou todo o projeto, mas não vai ter investimento naquele projeto. Mudaram os planos, né? Você vai ter a emoção da tristeza. Se duvidar, até uma raiva, né? Mas quando você está abastecido com os outros lados, você volta mais rapidamente daquela emoção ruim que você está sentindo. É verdade. Então, vamos trazer também a coisa, né, do sofrimento, né, quando a gente já conversou algumas vezes também sobre o de Jours, né, a psicodinâmica do trabalho. É aquela medição onde você tem que ter de onde tirar, né? Então, você tem que ter aquele crédito de onde tirar quando a emoção impacta. Sim. Né? Porque inclusive o positivo, porque eu conheço muitas pessoas que são reconhecidas, que ganham prêmios, que
né, que conquistam picos de montanha e que não conseguem celebrar eles. Não consegue aceitar aquilo como uma verdade, está na frente, mas a pessoa não está bem com ela mesma para aceitar, né? É que os elogios, é o momento presente, você tem que receber aquilo. Isso. Né? Desculpa, né? Quem não são crenças, é que você precisa receber aquela emoção, você precisa receber aquela energia, sentir ela em você, conectar com ela, celebrar aquele momento, porque talvez no próximo minuto já não seja mais. Sim. Né? Sim. Só que eu acho que um ponto importante é você ter créditos de emoção positivas. Você ter créditos de energia. Guarda na bagagem ali. Inclusive, né? Créditos de saúde. Sim. Isso quem me conhece sabe que eu comento algumas vezes, né? No meu lado, né? Quando o meu ex-bancária, né? De profissão. A gente tem que ter créditos de saúde. Porque quando falha a saúde, você tem que ter aquele crédito para você não ficar no limite do cheque de saúde. Sim. E quando o burnout vem acontecendo, né? Você sabe disso. Quando você não tem crédito de saúde. Já esgotou. Então, quando está na natureza, quando está fazendo alguma coisa que você gosta, foi no cinema, está com a família, fazendo nada no sofá, absorva esses créditos, entende? De energia, de emoção positiva, de coisas boas. Porque quando chegar o outro dia das coisas ruins, você tem da onde tirar forças, né? Sim. Você não fica zerado. Não, né? com toda certeza. E é bem o que você coloca, sabe, Fabi? Eu leio muito sobre e eu falo isso. Na pandemia também foi um lado que foi muito desenvolvido meu com relação à parte da natureza. Eu sempre gostei. E, poxa, puxando o que você coloca, né? Será que vem, né, dos nossos antepassados? Eu acho que com certeza também, porque meus pais, meus avós, tudo era do interior do Paraná, então a gente tinha muito esse movimento de ir para o sítio, de voltar, né? Então, fogão a lenha, nossa, me convido para uma comida no fogão a lenha que já tô lá. Então, eu adoro esse movimento todo. Então, eu gosto do cheiro da lenha, né? Do canto do passarinho, do todo esse mexer com a terra, enfim. E na pandemia, eu estudei muito isso, influenciava muito as pessoas a ter, por exemplo, mora em prédio, não consegue descer, tenha na sua sacada ali uma plantinha, tenha uma hortinha, né? Eu consigo descer, nem que for um pouquinho com máscara e tudo, vai lá e abraça a árvore. Eu sou do abraçar a árvore. E aí o pessoal dá uma risada. E aí o pessoal falava assim, não, como assim, isso aqui? Eu falei, gente, isso não é romantismo, é sobre isso. Eu falei, a natureza é viva, né? E a gente precisa dessa conexão. Então, abrace a árvore, sinta a natureza, isso é comprovado cientificamente, né? Altos níveis de ansiedade, eles começam a baixar quando está em tratamento com esse cuidado com a natureza, de ficar ali um pouquinho, de abaixar assim, de sentir, de abraçar, né? Então, o pessoal vinha, né? O pessoal começava a fazer, e o pessoal voltava ali, não é que é verdade? Falei, sim, gente, o sol, a vitamina D, já é comprovado também, baixa, né? Tem índices altíssimos de depressão com baixa de vitamina D, do sol. Então, tem tudo isso. E aí, entra no que você comentou. Por exemplo, né? Elis faz trilha, a Fábio... As minhas trilhas são bem mais leves em relação à Fábio, tá, gente? Eu já chego lá. Fábio faz a parte da montanha. Mas precisa ser? Não necessariamente, né? Não, vai para parque, tire o sapato, pise na grama, né? Delícia. Pise na grama. Tem um lugar ali em Joinville, não vou lembrar o nome dele agora, mas é um parque ali em Joinville que é de flores, assim, esqueci o nome. E tem um lugar lá, depois que você entra, se eu lembrar até no final eu coloco, senão eu coloco lá no podcast, porque vale muito a pena. E lá tem um lugar, assim, que é um gramado, realmente, com plaquinhas, né? Sinta o momento, tá assim escrito, sinta o momento, tire seus sapatos, pise na grama, né? Olha, gente, e a gente pode fazer isso nos nossos parques aqui, a gente pode fazer isso na nossa própria casa, se tem um pedacinho, né, de grama. Eu sei que a gente está num mundo muito... calçada, muito prédio, muito asfalto, mas dentro disso tudo a gente pode se movimentar. Eu li uma matéria, Fabi, que estava falando assim da parte de hospital, né? Então, assim, o ideal seria, isso é comprovado, que os hospitais, as janelas pudessem ser todas para o lado onde você pode ver vegetação, onde você pode ver a natureza. E não dá, né? Tem lugares que não dá, a gente sabe disso. Então, de que forma que pode? Sim, um quadro, né? Um quadro, uma folhagem, né? Sons de rio, sons de cachoeira. Então, tem várias movimentações que a gente pode colocar. E você sabia... É um processo, é um né, processo. Elise? Eu diria que é um processo, processo de desacelerar até, talvez a gente fale disso também, de desacelerar. Se você não se permitir parar
e colocar o pé no chão, na grama, como você trouxe, maravilhoso, é esse processo que você precisa aprender, experimentar, tirar créditos dele, que eu estou trazendo aqui, né? Minha opinião pessoal, trazer créditos dele para quando você precisar. Então, é essa desaceleração. Gente, o mundo não acaba, a empresa não para, ela continua com você ou sem você. Hoje, antes ainda estava numa mentoria, a gente fazendo, tá? A vaga da pessoa está divulgada já. Então, a pessoa foi demitida mês atrás, a vaga da pessoa já está divulgada. A empresa não para. Não. Né? Não. Então, se a gente, eu acho que tem o individual e o coletivo individual. O coletivo é essa eterna, né? Essa eterna vivência, né? Se a gente não parar por a gente mesmo individual, o coletivo não para. Então, a gente tem que parar para incluir no coletivo, na nossa agenda da semana de 7 dias, esses momentos de pausa, né? De pausa consciente. Senão, a gente não para mesmo. Não. E olha só, Fabi, você comentando, né, sobre a mentoria, estou com uma paciente agora e ela estava entrando no burnout, tá? Praticamente, assim, entrando. E aí ela pediu desligamento. E ela chegou para mim depois desse desligamento. E ela me contando toda a situação e tudo. E sabe quando você tá na sessão e você já tá vendo que quando a mente dá sinais pro corpo é porque já tá no estado muito, né? E uma mulher, assim, que com muitas fatias para poder se deslocar da nossa roda, mas não conseguindo por conta de toda aquela demanda que estava acontecendo, né? Então, e aí você veja só, e aí ela tem lá os cachorros que ela ama, e quase nunca dava tempo nem para passear com os cachorros e tal. Bom, ela sai, 3 dias depois ela adoece, tá? Ela teve um problema de saúde fisiológico, internou, saiu, tá caminhando, tá bem, mas tá sentindo um alívio muito grande. E aí a primeira coisa que ela me falou, Eli, ontem eu passei a tarde no parque. Isso. Eu passei a tarde. Eu fui... Eu estendi uma esteirinha lá, como você falou, uma canga, com o meu livro e eu passei a tarde no parque, né? Olha, ela tá lá, então agora ela tá se restaurando, se cuidando para voltar para o mercado de trabalho. E a gente tá nesse processo de todo esse aprendizado, porque sim, ela já tá com várias, não deu 15 dias que ela tá fora, ela já tá com vários convites para entrar, né? Mas a movimentação. Aí o que eu quero trazer com esse nosso podcast aqui? Que você pode ter esses enquanto você está no trabalho. Né? É essa a nossa ideia de colocação aqui, né, Fabi? É isso que você fala com os seus clientes. É encaixar ao vivo a cores agora já. Cores, você não precisa, né, ser demitido para, né, Elis? Ou se desligar. O desligamento, ok, ele pode acontecer, mas desde que você faça o processo, desde que você cuide. Eu estou muito cuidado quando eu falo ou quando eu uso meus exemplos, porque assim, não foi chutar o pau da barraca. Não. Porque a gente precisa do trabalho. E nós não estamos aqui para demonizá-lo também, não é, Fabi? Mas fazer com que você aprenda a lidar com ele, né? Sabendo que você não se resume só no profissional. Elisa, eu tenho um exemplo ótimo para te trazer. Esses dias uma pessoa, em uma mentoria, a pessoa falou assim: Fabi, sabe o que eu vou fazer? Eu vou demitir a minha empresa dentro de mim. E daí com você, a gente vai mapear mercado, beleza? Eu falei, não, tudo combinado, a gente já tinha combinado. Eu adorei a expressão dentro dessa mentoria, que a pessoa falou, Fabi, eu vou demitir. Elis, foi do dia que a gente fez, do dia que ela trouxe esse insight, foi um insight dela, tá? Eu achei isso muito positivo. Foi soltando. Olha. As reuniões já não eram tão chatas e papapá já não era tanto, porque ela conseguiu desconectar trabalhando. Olha que coisa maluca. Maravilha, isso. Ela conseguiu fazer o corte. A pessoa precisou demitir a empresa dentro dela. Ninguém está sabendo nada, mas ela precisou demitir a empresa dentro dela para ela conseguir ter esses outros olhares. Então, é libertador isso. Libertador. E é disso que você está falando. Você não precisa de um desligamento mas não é sempre que a gente consegue chegar nesse momento. Não é a saúde parando a gente não precisa que a saúde pare a gente.
Muitas pessoas também me perguntam, Fábio, mas você começou a correr por quê? Eu falo, pois é, não foi por saúde, não foi porque o cardiologista me mandou, não foi porque a tireoide, porque o lipitório, o colesterol. Foi porque eu queria começar. Então, né, não faz sentido. Agora, a saúde para a gente. O trabalho para a gente quando a saúde influencia no trabalho. Né? Quando o trabalho influencia na saúde também. Então, a gente tem que cuidar muito disso. É quase um desligamento mental, né? A pessoa se desliga mentalmente da empresa. É um antídoto. Eu até coloquei aqui, é um antídoto, a conexão com a natureza é um antídoto para o estresse profissional. Sim, com certeza. E pessoal, e assim, tanto é que... quero colocar 2 pontos aqui. Eu estava estudando esses dias e até vi que vai ter como fala? Um congresso em Brasília, tá? Sobre todo esse tema. Olha o tema, ecopsicologia. Uau! Olha que interessantíssimo. Uau, tá? curti. Tem um instituto, né? Que eu fui e falei, nossa, vai puxando, né? Uma coisa na outra. Então, assim, vai conectando com todo o nosso olhar, com toda a nossa vivência e comprovado cientificamente, né? Que realmente, assim, quanto mais você se desenvolve para isso, melhora a tua saúde, melhora o teu desenvolvimento, melhora a tua ação, melhora a tua entrega. E as empresas, elas estão, né, Fabi? Você sabe que está tendo agora dentro, né? Eles estão deixando uma pessoa com esse cargo, teoricamente. Então, por exemplo, lá fora, o pessoal chama aquela pessoa que influencia os outros, né? Vamos correr, vamos jogar vôlei, vamos marcar um futebol, vamos tal, né? Aquela pessoa lá fora é o champion, né? E aqui é o embaixador. Você ouviu falar? O embaixador de cultura, né? O embaixador, sim. É o embaixador, né? Então, as pessoas estão tendo muitas empresas já estão com esse movimento, né? De ter, porque sempre tem dentro da empresa. Só que, aí, isso que é o legal. Em alguns momentos, era assim, como se a pessoa não quisesse dividir aquilo na empresa. Dividir que ele é o medalhista, que ele ganha coisa e tal, né? Ficava aquela coisa meio assim, ninguém trocava. E não que você precise, não. A ideia não é que você... Tem pessoas que realmente é mais reservada, tem o seu processo mais ali. Mas é legal a pessoa ter, a empresa dar esse espaço, né? Necessário. Porque é algo que você pode dar exemplos seus e pode trazer mais pessoas com você, né? Você é prova disso, Fábio. Depois de uma maratona no final de semana, como é que começa a tua semana? Precisa se recuperar, né? E não é e recuperar fisicamente, mas não é uma sensação de um bem-estar incrível por você ter concluído. Com certeza, né? Com por certeza. Você ter... A gente terminar a caminhada, né? A caminhada já é tudo, né? As empresas estão tomando essas iniciativas, eu acho legal, porque tem que vir de todas as partes. Às vezes, a gente individual, como pessoa, a gente fica um pouco mais fraco. Então, quando vem o coletivo da empresa, ajuda demais. E você acaba influenciando. Eu assisti no summit da última corrida que teve, uma pesquisa da Olímpicos, né? Sim, marca de tênis, está completando 50 anos no Brasil. Olha, jovem. Né, que é uma empresa brasileira, né? E eles fizeram uma pesquisa bem bacana sobre isso também, e trazendo a saúde mental à corrida, mais de 3 milhões de corredores no Brasil, trazendo a corrida como saúde mental, por exemplo. E as empresas também fazendo programas corporativos, Elis, para estimular. Olha aí. No meu tempo do banco, eu era uma das pessoas focal de ginástica laboral. Era uma delícia. Viu como já está aqui no sangue? A gente ilumina, fala disso e ilumina a pessoa, né? E daí vai ter uma reunião X, faz uma ginástica antes. São exemplos práticos disso, né? Com certeza. Porque daí é como se a empresa realmente estivesse estimulando. Então, se a pessoa nem com esse estímulo não consegue, imagina sozinha. Sim. E daí um quer saber de fazer um pace melhor, outro só quer saber de sair de casa e ter aquele momento individual para si. Faz uma caminhada sozinha, né? Quantas vezes Elis, assim, às vezes um projeto difícil, às vezes uma pessoa num momento mais difícil de carreira, né? Sério, eu tomo uma água, eu ponho um limãozinho, saio, dou uma volta na quadra, dependendo eu dou 2 voltas na quadra. Dependendo, eu dou 3 voltas na quadra, tá? Para quê? Para me reequilibrar. Olha aí. Daí eu volto, dá aquela baixada na adrenalina por causa da caminhada e depois eu volto pro meu trabalho, meu home office. Então, é isso, a gente precisa se permitir. Quando a empresa estimula, melhor ainda. Esses programas corporativos são lindos, porque as pessoas estão naquela comunhão de propósito, né? Então, tá todo mundo querendo saúde, tá todo mundo querendo qualidade de vida. Total. Com a empresa estimulando, nota 10 com estrelinhas. Nossa, né? você sabe que... Eu vou falar uma coisa aqui que eu acho que você
você até já sabe, e volta e meia quando eu estou em algum movimento, isso vem muito à tona, porque olha só, eu trabalhava numa empresa, numa multinacional, e ritmo puxado de multinacional, aquela coisa toda e tal, e dependendo do estresse que eu estava ali, ou saindo de uma reunião, ou me preparando para entrar, ou quando eu terminava um telefonema que estava muito puxado, eu saía para caminhar dentro da empresa, Fabi. Show. Dentro da empresa. Então Show. tinha lá tal. E eu ia assim, eu ia até o final lá, mais perto que eu pudesse da vegetação e de tudo ali. E tinha umas corujinhas, tinha como fala, os ovinhos, né? Onde elas ficam ali, o ninho e tal. Só que a gente tem que ficar meio longe, porque elas são mais, né? E sabe o que eu descobri? Um pé de erva cidreira. Adoro chá de cidreira. Eu pegava aquela erva cidreira, quebrava aquele matinho, cheirava ali aquela erva cidreira. Então, gente, o chá de erva cidreira, tudo bem, a gente sabe que acalma e tudo. Mas não era a questão ali. Mas era, sabe, você sentiu o cheiro da erva cidreira, sentiu o cheiro do mato, daquele movimento? Juro, era coisa assim, às vezes, de 10 minutinhos, 5, 10, nem isso. E eu voltava diferente. Então, eu sempre influencio e falo realmente desse momento. Tá muito agitado? Desce, dá uma caminhada, né? E aí, aquilo que você coloca, as empresas que eu faço, eu tô muito feliz agora, Fabi, no momento, porque assim, você sabe que eu trabalho com a saúde mental há bastante tempo, né? Sim. E tem empresas que já estão comigo aí há mais de 3 anos nesse movimento. E agora, dia 26 de maio, né, a gente tem aí a entrada da atualização da NR1. Da NR1, né? Ai, que aí agora realmente vem toda a obrigação, não é verdade? A saúde mental virou lei em abril de 2024 e agora vem aí a adaptação da NR. E aí, o que eu quero te colocar? Veja, por que eu estou feliz, né? Porque você trouxe bem lembrada aí lá atrás a Laboral, quando começou. E como foi esse processo? Muita gente falava que era bobeira, que para que aquilo, para que fazer ginastiquinha, né? E hoje o que acontece? Tá super, não tem nem o que falar sobre isso. As pessoas já sabem, entrou como protocolo. E a saúde mental, ela vem gatinhando, mas ela vem com o mesmo propósito, né? Ai, que bom, né, Elisa? Eu fico feliz porque isso é super positivo. É uma legislação, é mandatório, mas é positivo. É positivo. Só tem positividade. Exatamente. Aí, né? E aí, por exemplo, ó, empresas que já estão com esse olhar. Umas já estão um pouquinho na frente, mas ok, quem não estava, vamos começar a melhorar. Então, o que é? Espaço de vivência para o colaborador, né? Então, assim, eu não tenho condição não fico num local onde pode ser... Não tem natureza perto. De volta, bota quadros, bota vasos, bota algum movimento, faça família. Programas, foto da família. Para você ter aquele né? segundo de reconexão, né? Eu hoje vou para uma empresa, hoje no final do dia, eu tenho um trabalho numa empresa que é assim, no meio das árvores. Então ali quando eu faço trabalho, eu falo, gente, vocês estão com queijo e com a faca na mão. Então saiam, circulem, né? Dá aquela acalmada, porque Fabi, você sabia que cognitivamente isso faz diferença nas tomadas de decisões? Faz, porque a calma te dá tempo, né, Elis? Te dá um tempo, assim, é como se fossem frações de segundo para você conectar com as suas ideias e tomar essa decisão. Só que se você não desacelerar, você não consegue essas frações de segundo para tomar a melhor decisão, né? É necessário isso. Sob pressão é muito difícil, em momentos de estresse é muito difícil. Ô, Fabi, o que se traz, assim, por exemplo? Aí o pessoal deve estar ouvindo a gente falando, tá bom, mas aí eu não consigo sair da cidade, né? Eu tô aqui na região urbana, minha agenda é super apertada, e aí? Como é que eu faço? O que você coloca para essas pessoas? Minha sugestão, Elis, que eu tenho repetido muitas e muitas e muitas vezes essa sugestão ultimamente até, tá? Acho que do ano passado para cá. Caminha, Elis. Caminha no bairro, caminha nas ruas menos movimentadas do bairro, participa da praça do seu bairro, entende? Caminha no bairro, caminha nas ruas. Curitiba tem Arthur Bernardes lá pertinho de casa, tá, né? Arthur Bernardes, a Venceslau Braz, é que a 7 de setembro tem que cuidar com o trânsito, né? Mas caminha, o cemitério do Água Verde ali do lado de casa, pertinho de casa, caminha, Elis. Eu acho que a caminhada, de novo, ela é democrática. Você não tem mensalidade para a caminhada.
Você não precisa de pessoas para caminhar. Não, eu preciso ter no mínimo tantas pessoas para caminhar. Caminhe com você mesmo. Quem tem pet, caminha com pet. Quem tem filhote, põe filhote no carrinho, caminha com filhote no caminho. Para você tirar esse modelo mental de pressão só. Eu tenho o quê? Não, você não tem nada. Agora é a sua agenda com você mesmo. Com você mesma. Então, dedique aquele tempo a você. Porque é verdade, é um privilégio você pegar o carro, pegar uma van, pegar um micro-ônibus, pegar e ir pro grupo que já combinou um restaurante maravilhoso, né? Os grupos são muito bons. É serviço completo, né? Caminhada e já repõe, né? As calorias, né? Mas a gente come sem culpa. Total, né? Se Deus quiser, fica no 0 a 0. Isso aí. Né, Elis? Mas Com nesse certeza. sentido, então, acho que caminhar, dormir, Elis. Fique sozinho um pouco com você, fique sozinha um pouco com você. Fique no silêncio. Né, às vezes comentando, usa às vezes um tampão de ouvido em casa, daqueles amarelinhos de indústria, que é baratinho, que você compra em qualquer lugar. Sabe, se reconecte dentro. Ouça os seus barulhos internos. Ouça seu coração batendo, é lindo ouvir, é uma delícia. Quando a gente deita tranquilo, o mundo não vai acabar. De novo, estou repetindo. E se a gente não der essas pequenas pausas, quando for tomar um suco na geladeira, um café, tome o café. Tome o suco. São esses pequenos momentos para dar esses créditos. Até, Elisa, uma coisa nova, acho que eu comentei com você até, faz uns 2 anos, depois da pandemia. Resolvi fazer um retiro de silêncio, mini retiro de silêncio. Olha aí. Mini retiro, das 9 da manhã às 5 da tarde, então um dia inteiro. Tá. Primeira vez, dormi quase o dia inteiro. Por quê? Tá em silêncio. Mas aí você foi para um local específico? Fui para um lugar específico. Ok. 4 barras. No segundo, consegui ficar acordada a metade, outra metade eu dormi, mas tudo bem. No terceiro, eu consegui manter. No quarto foi, no quinto foi. Elis, hoje, quando eu faço, eu saio de lá energizada, parece que eu corri uma maratona e eu fiquei sentadinha meditando 8 horas no dia. Olha aí. Eu falei, gente, como assim que a pessoa não fala? Eu descobri mais um ponto positivo. Quando eu não falo, eu recarrego a bateria para dentro. Para depois ter essa tomada. Quando eu não falo, eu recarrego a bateria para dentro. Olha que frase linda. É uma sensação única. Recomendo, porque aqui também é cultural, né? A coisa do falar no Brasil se você não fala, você é tímido. Se você é tímido, você já não trabalha bem. Não existe isso. Um modelo, né? Tem que ser, né? É um carimbo, né? A pessoa que fala é promovida, que não fala é promovida. Não deveria ser assim. Com certeza. A cultura puxa isso, né? A cultura valoriza um pouco isso. Mas quando eu fecho, eu falo, gente, não é só a fala. Tem o coração batendo, tem a respiração acontecendo, tem os pensamentos vindo, começa a sentir, é um pouco de meditação, né? Sim. Você já separa o que é ruim, o que não é, o que está repetido de ruim, o que está repetido de bom, e daí você vai acalmando. De novo, para melhorar a performance, para melhorar a tomada de decisão, para melhorar a tua respiração. Esses dias eu tive um momento difícil com a minha família, com a minha mãe pontualmente, mas... Cara, por mim, antigamente, eu já tinha, sabe? Explodido, digamos eu fiquei assim, aceleradíssimo. Impressionada como em meia hora eu tinha resolvido tudo que precisava ser resolvido. E problema de saúde. Meia hora eu consegui resolver. Que em épocas antigas eu ia estourar. Olha isso. O vermelhinho da raiva do filme do Divertidamente, né? Que não tem como não trazer. Eu falei, gente, por quê? Porque tava, sabe? Você tava com o depósito lá. Tava, querida. Né? Tava. Então, é disso. Se a gente não parar, se a gente só ficar na loucura da empresa, a gente sai da empresa e vai viver tua vida. Sai da empresa e vai dar um beijo no seu filho, na sua filha, na sua esposa, no seu marido, na pessoa que está com sua companheira. Com certeza. Não é só a empresa. Não, gente, né? não é. Eu sempre falo assim, o trabalho é prioridade. O trabalho é prioridade. Porque seria muita hipocrisia nossa, né? Eu sempre coloco isso, dizer que a gente não trabalha pelo dinheiro, que a gente não trabalha... Porque através dele vem nosso conforto para nossa família. Então tá, beleza. Ele é ali na nossa fatia, uma fatia importante e tudo. Mas tão quanto
na mesma ou até mais a tua saúde. Porque se você não tiver ok com você mesma, como é que você vai dar conta disso tudo? E um bom exemplo né? até que acho que a gente não combinou, mas eu queria tocar, Elis. Sabe o quê? Pessoas pós-carreira. Claro. Pessoas que se aposentam, porque todo mundo na vida quer ter tempo para fazer exatamente isso que a gente está falando. Quer ter tempo para ir 3 da tarde no parque. Quer ter tempo para dormir até mais tarde. Quer ter tempo para deitar no sofá e descansar. E quando a pessoa para de trabalhar, ela não sabe o que fazer com o tempo que ela tem. E a culpa? É uma coisa, eu fico triste, porque eu falo, gente, mas agora você tem tempo, vai fazer o que você quer. Sim. E a pessoa não conecta, entende? De novo na roda. O que você pode fazer de espiritual, então, se você não tem mais o trabalho como pilar da sua vida? O que você pode, né? Ter uma mentoria de pessoa que está agora entrando na aposentadoria, mas a pessoa já está com outros planos. Sim. Por isso que eu consigo apoiar, inclusive, né? Sim. Então, o que você consegue fazer de saúde física? Você vai ficar mais 1 hora na academia agora? Né? O que você consegue fazer de saúde mental? O que você vai estudar, então, daquilo que você só estudava business, negócios, resultados, gestão de equipe, liderança? Sim, o que você vai estudar? Você quer fazer um curso de floricultura, porque você quer cuidar de flores? Vai otimizar teu tempo com isso. Porque o trabalho não é mais o pilar. E agora você tem todas as outras fatias para preencher. Aí desmonta. Né? Eu espero grandemente que a pessoa aproveite esse tempo para isso, né? E é bem importante, esse meu trabalho de mentoria de desenvolvimento emocional, eu tenho um projeto que até está entrando agora numa empresa esse ano, que é para as pessoas que estão ali já prestes, sabe? A se aposentar. Porque exatamente isso, assim, como é que você vai mostrando, né, para aquela pessoa, e a pessoa entrando para ela verificar que existe um mundo fora dali, e que ela pode realmente, porque realmente é muito triste, tá? É um tempo de preparação, a pessoa precisa desse tempo, né? Porque a culpa ela vem, inclusive, muito forte, porque chega assim, que nem, por exemplo, até você puxando essa da aposentadoria, eu entro aqui com um tema pra gente sobre pausas na carreira, né? São necessárias também. E às vezes essa pausa tem o afastamento, que você pode comentar daqui a pouquinho, mas tem também as férias, que a pessoa também não se permite, entende? Porque ela não está habituada a, por exemplo, 3 horas da tarde deitar no sofá. Ela não tá... Aí o pessoal brinca, né? Tô indo fazer a unha horário de herdeira. Aquela coisa, né? Porque a pessoa aproveite, celebre, né? Celebre, né, Fabi? E aí vem isso, né? Como que tá? Como que você coloca esse momento assim, então, da aposentadoria que você puxou? E aí, pausas na carreira, é necessário, né? Com certeza, Elisa. Até tô achando bacana esse movimento, né, que está acontecendo da geração Z. A geração Z está ensinando a gente a isso. Tá? Por quê? São as mini pausas. Eles estão chamando de mini pausas, mini aposentadorias. Olha aí. É incrível. E daí eu já absorvi isso, Falei, gente, então, se eu vou parar daqui 2 semanas para ficar com a minha filha, com a minha neta, quando, né, que eles estão chegando, eu vou fazer uma mini férias. Claro. Então, eu não preciso de 30 dias de férias. Gente, 2 dias, sexta, sábado e domingo, modelo home office permitido. Isso. Então, mini férias, mini aposentadoria. A minha mãe brigou comigo, já acabou com a minha teoria e falou, mas a aposentadoria a gente não tem data para voltar. Já acabou com a minha teoria otimista, né? Mas tudo bem. Então fica na miniférias, vai. Então fica na miniférias. É isso aí, né, Elis? Mas é isso, a gente se permitir essas pequenas pausas. E eu acho que isso é uma grande vantagem do empreendedorismo, né? Algumas empresas trabalham dessa forma, mas são a minoria, né? Agora, o empreendedorismo permite a gente dar essas pausas. A gente já falou disso também, né? Fala, nossa, Fábio, como você para? Eu falei, gente, eu preciso parar. Né? É nesse ponto. Então, eu quero trazer aqui, ó, geração Z, obrigada, viu? Obrigada por esse outro olhar que vocês estão trazendo, né, para o mundo todo, de sim, eu preciso de uma pausa. Sim, eu preciso de uma mini férias. E vamos executar isso. Vamos executar. Não, agora você tocou na geração Z, eu vou te trazer uma situação. Eu participei agora recentemente do programa da Boa da Pan, da rádio. Eles me chamaram para falar sobre isso. Porque legal. Olha só, em 2024, a gente teve um alto índice de desligamento, mas de pedido de demissão.
Né? Então a gente sabe que o desligamento de uma empresa é até necessário, né, Fabi? Porque Sim, a tem que empresa precisa oxigenar se a equipe, movimentar, né? tem que oxigenar, respirar novos ares, tudo bem. Só que o ano passado, não vou lembrar aqui agora estatisticamente certinho, mas assim, foi muito alto, né, o número. E chamou atenção. E aí foram estudar e investigar, e é nessa faixa de idade que entra a geração Z. Olha. Então, por quê? Né? E aí eu estudei sobre tudo, aí eu fui chamada, eu fiz outro dia algo no meu Instagram, e aí a Bodapam me chamou, vem falar aqui sobre esse momento. Foi muito legal, tá salvo, tem o link lá na minha página também. Por que eles estão pedindo desligamento? Porque eles estão numa fase diferenciada da nossa fase, que a gente veio e que a gente luta tanto, né? E trabalha em consultório e tudo para poder... Porque a gente veio de uma fase que era o seguinte, trabalho era... você precisa arranjar um trabalho e precisa ficar nele. Fica, compra tua casa própria. E depois você junta FGTS. Era isso que a gente tinha dilema, não é verdade? Casa, tem filho, tem que ter filho. E segue, tem que casar, né? tem que ter casar, filho. tem que tal. E a geração Z, ela vem assim, opa, peraí, tá, eu quero as coisas. Eles querem as conquistas, claro que eles querem. Mas eles querem um ambiente favorável para eles trabalharem. Tá? Eles querem um ambiente saudável. Então, começa essa pressão, começa esse movimento todo, eles não querem. Eles sem não propósito, querem, né, sem propósito, eles querem ser respeitados, eles querem poder ter o poder da fala. E aí o pessoal que vai contar, mas é muito mimimi, geração Z. Gente, é só entender. Precisa entender, porque cada um vai defender a sua geração. Eu defendo a minha, anos 90 era a melhor época, não era, Fabi? Isso aqui, 80 era melhor. O outro, nossos pais vão dizer, nossa, porque na minha época, né, era muito bom. A geração Z vai defender a dela, mas entrando nesse momento em que a gente está agora, com certeza, tá, eles estão com esse olhar, porque eles não querem aposentar e morrer. Forte. Necessário. Mas é o que necessário ser acontecia falado. muito. Né? Eles não querem aposentadoria para ficar adoecido tomando remédio. Eles querem viver. E eles querem viver desde agora. Então, ouça-os mais. Né? Porque eles têm muito... Esses embaixadores que eu estou colocando, a gente tem de várias idades, inclusive da geração Z, movimentando empresas. Né? Várias empresas que eu trabalho, eles têm nome já. Nome, camisetas. Final de semana, eles estão aí fazendo a caminhada, fazendo um movimento dentro da empresa, conversando sobre as trilhas que eles fazem. Né? E é isso. E aí deu o momento de parar, aí se desligam com mais facilidade. Né? Isso. Aí assusta os empresários, porque falam, meu Deus, mas como assim? Porque não tem apego? Depende. Mas muitas vezes, se aquilo está fazendo mal, eles se desligam, eles descansam, eles vão para outro lugar, porque eles estão prezando a saúde mental. Então, ó, realmente, geração Z, generalizando, e tem como a gente pegar também, porque aí entra a falta de comprometimento. Então, claro que a gente está colocando aqui uma parte estudada por nós, mas tem a parte do não comprometimento. Não me comprometo com nada, que também aí já é um problema e uma pauta para o novo movimento, né, Fabi? A liderança, como a liderança trata disso, né? Como a liderança trata disso. Porque é o propósito. Perfeito. Eu acho que o Z entende muito essa coisa do propósito. E a gente tem que entender isso também, a gente tem que aprender com eles também, trocar, tá? É colaborativo isso. Mas a liderança tem que entender isso também. Então, deixa o propósito claro, porque quando eles entendem o propósito claro, vai. Sim. Se não entender e só for mandatório de cima para baixo, não vai. Pede mesmo o desligamento. Eles evitam, eles estão... Tem até o overwork, eles estão evitando o ciclo de exaustão e overwork. Por um lado é ótimo, só que é o 80 e o 8, é o 8 e 80, né, Elisa? Então, tem que mesclar um pouco isso, né? Exato, porque aí a gente vem da harmonia, você precisa do trabalho, ele não... Porque aí o pessoal fala assim, o trabalho é vilão, então não quero trabalhar. Então não é verdade? Não. A gente precisa. As metas precisam ser cumpridas, né? As empresas têm os movimentos delas e a gente precisa cumprir. Mesmo empreendedores, né, Elisa? A gente também tem as nossas metas, com certeza. né? Então o pessoal fala, Elisa, então agora... Porque outro dia... Faz um tempinho, eu me lembro assim que eu estava indo para o parque fica super pertinho, dá 8 minutinhos da minha casa, então é ali que eu faço, né, a maior dos movimentos ali das caminhadas e tudo do dia a dia. Aí eu estava indo e fiz um stories, alguma coisa assim, eu falei, quantas e quantas vezes que eu passava por aqui, o parque, eu mostrei, o parque está aqui para a direita e eu virava para a esquerda para o trabalho, né? Quantas e quantas vezes eu falei, quando é que eu vou ter o tempo de fazer isso que eu estou fazendo agora? Né? Então, assim, é mais ou menos assim, sabe aquela frase assim, você está vivendo o que um dia você pediu a Deus. Então, ok. Aí eu coloco assim, só que
Hoje eu aprendi. Eu poderia ter aprendido isso também lá no CLT? Também poderia, né? Mas o nível de exaustão, aquela coisa toda, sinais do burnout e tudo. Mas aí voltando, você fala, então tua vida tá show, né? Então você agora não tem pouco trabalho e tem tempo de tudo. Eu trabalho muito. Até mais, se duvidar, do que eu trabalhava quando eu era CLT, né? Então, como empreendedora. Qual a diferença, Fabi? A cabeça, né, querida? Essa abertura de olhar para essas outras coisas, né? Você abriu o olhar para as outras coisas. É lindo isso, Elis, porque você não, né? Você não precisa chegar até lá. Claro, né? Sim. Chegou, Cheguei, mas se, agora... né? Mas se bugou lá, se pifou lá, agora você se recuperou, já está a 1000 por hora de novo, nesse novo formato de trabalho e fazendo o que gosta, ajudando as outras pessoas. Então, se tem que passar por essa, né, por esse ponto de virada, né? Eu gosto dessa expressão, porque realmente é um ponto de virada. Você estava de um jeito num trajeto do seu caminho de trabalho e você virou para o parque. Isso. Né? Você virou para a caminhada. Isso, o quanto antes a gente internalizar, sabe, ter essa mudança de olhar, ter esse novo óculos, é como se fosse um novo óculos, né? Esses dias eu fiz uma brincadeira com o mentorado também. Troca lente. Troca lente, é nesse sentido. E que não deveria precisar pifar. Sim. Não deveria precisar do burnout. Mas se chegou nesse ponto, tem que fazer tem que fazer essa virada de chave. Sim. Né? E se conhecer, né? O que nem você colocou, é o descanso e a regeneração. Como o descanso é importante, né? Como a gente, que nem você coloca da meditação, eu achei, você veja, quando você foi falando, eu fui imaginando o tanto que você estava precisando dormir. Esse pode dizer assim, não, mas eu durmo às noites. Mas é que o cansaço, a exaustão, ele é além disso tudo. Então, esse momento de você se conectar com você mesma, você dormiu o primeiro dia inteiro, depois mais um pouco. Lá pelo terceiro, foi onde começou tudo. Então, quando eu falo assim, desse a gente conhecer, esse olhar, então é isso. Trabalho, mas hoje eu sei as minhas pausas, eu sei quando eu tenho que parar, eu sei sobre as minhas mini férias, né? Que às vezes é 2 dias que eu preciso mexer na agenda para dar um time. Fiz recentemente, fui gravar lá o podcast em Guarulhos, que uma amiga muito querida me chamou, e meu marido entrou em férias, eu aproveitei, fiquei com ele até quarta-feira fazendo outras coisas que a gente queria fazer, né? Mexe na agenda, mexe no bolso, mas saúde, quando você tá bem, aí você volta e recupera aquilo que de repente, né? Você teórica, não é uma perda, né? Não é uma perda, muito pelo contrário, é investimento, Elis. né? É um investimento emocional, de você estar lá com a sua amiga, de você estar com aqueles créditos, aquela energia, aquela troca gostosa. Exatamente. Então, eu acho que esse é um ponto super importante, sabe? Acho que isso é experiência até, né, Elis? Que a gente pode falar aqui nós duas. Mas quando você entende isso, daí você negocia com você mesmo. Né? Então, você entendeu? Não, eu vou ganhar... Eu estou falando créditos porque é um jeito mais tangível, mas né? eu achei bem bacana. E tem a ver com dinheiro também. Então, será que todo o dinheiro que você tem te dá essa tranquilidade? Não. Ou às vezes você tem pouco dinheiro, mas você consegue ter tranquilidade. Sim, você não precisa ter eventos pagos para ter essa tranquilidade. Perfeito. Então, é esse crédito, essa comparação. Porque daí você fala, opa, então tá, então eu vou viajar, vai tirar daqui, vai tirar dali, tá, mas você vai ganhar quanto aonde? E daí você negocia com você mesma. Diz, beleza, vou travar minha agenda, desculpa, cliente, tem alternativa 1, 2, 3, vamos trocar a agenda aqui, nananã. Fecha, desliga celular e joga os aplicativos, tudo para a última página lá, Elis. Que graças a Deus, esse final de ano, um mentorado me deu essa dica. Fabi, consegui parar. Falei, ai, que benção. Viu? Muitos conseguiram parar esse final de ano, fiquei feliz. Viu? E a dica dele foi genial. Gente, dica, final do ano, ou mini férias que a gente está falando, deixa os aplicativos da empresa tudo na última página lá do celular. Tira. Porque daí não fica ali na tua primeira, sabe? Aquela vontade de apertar. E ver como é que tá. E outro dia também uma pacientinha falou, Elis do céu, não mexi, não vi os e-mails. Falei, ótimo, é férias. Né? Se não fosse tão obrigatória, o Ministério, a Organização da Saúde não colocava, né? Cada 12 meses trabalhado, um de férias, né? Sim. E a gente pratica. É legislação, porque... né? Maridão estava de férias, aí voltou hoje pro trabalho e a gente pratica tudo certinho. Ele, assim, é bonitinho, sempre as férias dele, ele tem isso, sabe? Ele se desconecta, ele bota pra lá os grupos, ele não pega o celular, ele faz os movimentos dele. A gente não consegue muito montar as férias grandes juntos por causa de incompatibilidade de agenda, mas eu faço as mini,
para acompanhá-lo. Total, né? Elis. Não precisa 40 dias na Europa, 40 dias fazendo o caminho de Santiago francês. Não. 800 ainda km vai em 40 dias. Um dia, né, querida? Né? Não. Mas não precisa disso. É exatamente essas mini férias para dar uma pausa. Até a gente, né, queria colocar aqui o que a gente pode indicar, né, para a gente ir finalizando, porque já deu o nosso horário. Estratégicas de práticas, assim, para incluir, né, pausas, autocuidado, sugestões, queria que você deixasse, né? E aí, até puxando aqui pro marido, teve um dia que ele disse, acho que vou dar uma descida pra praia, né? E aí eu não ia conseguir. E tá tudo bem, sabe? Eu falei, claro, acho que você super deve. Vai lá, faz suas caminhadas, anda de bike, né? Faz ali aquele movimento. Ficou uns 2, 3 dias lá. Ele com ele mesmo é tão bom, né? Isso, é tão funciona, né? A gente volta restaurado para todos os movimentos da nossa vida. Seja pro profissional, igual a gente tá pondo aqui, seja pro conjugal, seja de amizades, né? É bom, nós precisamos ter o nosso momento. Então, a atividade física, ela é muito importante para você fazer novas relações, né? A gente, né? Você se conectar, às vezes está precisando meio que sair de uma situação e se conectar com novas pessoas, conhecer, e isso acontece. Mas também tem aquilo que você trouxe logo no comecinho, esse momento de interioriza, né? Esse momento você com você mesmo também é muito gostoso e a gente volta mais restaurado, né? Com certeza. A gente tem muitos papéis, né, Elisa? A gente tem o papel da gente mesma que a gente menospreza muitas vezes. Sim, com certeza. E a gente tem o papel de mãe, de esposa, de filha, então é esse momento da nossa própria individualidade. Com certeza. Então, gente, é ótimo ficar longe do marido também, ficar até com saudadinha depois, delícia, quando volta. sabe? Cada um com seu movimento, né? O amor não acaba por isso. Se o amor acabar por isso, não era amor, né? Claro. Se a empresa acabar, porque não é isso. Só que a gente é que tem que pilotar, né? A gente é que tem que pilotar essa parte da controle das carreira. emoções está na nossa mão. Sim, a nossa certeza. mente comanda o nosso corpo. Não é a empresa que comanda, né, Elis? Não é o teu marido que comanda, teu filho que comanda. Você que tem que ser o pilar disso tudo, né? A gente pode sim ser um excelente profissional, atingir as metas da empresa, participar de projetos novos que são tão legais, quando alguém vem e coloca, olha, você foi colocado como tal na empresa, subir de cargo, a gente pode fazer tudo isso, né? Desde que a gente esteja no controle da nossa mente. E para isso a gente precisa abrir espaços para esses movimentos que a gente está pondo, que é cuidar da gente. Com né? certeza. Plano de saúde não é plano de doença, né? Plano de saúde. Existe né? esse ponto de vista. Não é verdade? Sim. Porque daí você tem um plano de saúde e não consegue sair. Né? Não consegue sair para fazer exame. Como assim? Não é justo. Né? Não é justo com você mesmo. Não, né? com toda com você certeza, mesma, né? E assim, e a valorização de tudo, assim. Então, é aquilo que eu falo, eu fui uma pessoa que eu sempre gostei da natureza, fui uma pessoa que eu sempre tive válvula de escape com relação à família, de sorrir, de cantar, eu sempre fui. E mesmo assim eu adoeci. Então, esse é o cuidado muito grande, quando a gente deixa de se olhar. Né? Então o pessoal fala assim, mas é que não tem tanto apoio. Não, claro que tudo isso também interfere, mas mesmo você tendo tudo isso, se você não está no teu controle, você perde o prumo. E aí você adoece da mesma forma. Né? Então, assim, esse olhar, que hoje eu falo assim, sabe assim, o barulhinho da panela de pressão funcionando, o cheirinho de feijão cozido, o pãozinho que vai sair, e aí quando você se vê num movimento que pode te afastar de tudo isso, né, que é uma hospitalização, que é um susto muito grande, você fala, opa, o que eu estou fazendo? Quero viver todos os momentos da minha vida, né? Eu quero chegar para uma reunião com muitas ideias, eu quero poder circular pela empresa e mostrar ao profissional qual eu sou. E você pode, desde que você cuide de você. Com certeza. Esses dias eu até vi um exemplo da Monja Coen, que é só rapidinho. Ela falou assim, por que as pessoas no hospital, todo mundo dá bom dia para todo mundo sorri para todo mundo, assim, naquela sensação de, porque eu estou em sofrimento e acho que, né, essa culpa tremenda, daí as pessoas começam a ser colaborativas com as outras. Por que você não pode ser colaborativo com os outros o tempo todo? Pois é. E não só naquele momento do hospital, que foi esse exemplo que ela trouxe, que eu achei interessante. As pessoas estão sofrendo, mas de verdade todo mundo se ajuda, porque está naquele sofrimento coletivo. Mas a gente não precisa entrar no sofrimento para se ajudar. Porque já pode se ajudar aqui. Antes, né, Elis? Com certeza, E superar, né? E se entrar nisso, procurar profissionais, né, para apoiar, para
pegar na mão da gente, né, simbolicamente falando, às vezes até no colo, Sim, né, como sim. parábolas Clarear o católicas, caminho, né? Sim, né? Mostrar. para ter outras opções, né? Outra luz aí no fim do túnel, porque vai passar, passa. Tá certo. Mas cada um vai ter seu tempo, cada um vai ter, né, seu momento. Acredite, passa. Busca apoio, né? Se você fosse para deixar uma mensagem, Fabi, para esse pessoal que está nos ouvindo, né, e que de repente está sentindo que está aí, sabe, nesse, né, inteirinho, mas está sem força para começar, está sem força para dar o primeiro passo, né, e está sentindo que está adoecendo, que não está legal, que está angustiado, o que você deixaria, né, para esse pessoal que está, para que assim, igual a gente falou lá no começo, né, comece, mas que mais você colocaria que vem para você como forte aí quando você que já tem tantos mentorados, que ajudou tanta gente aí a se recolocar no mercado, né, e cuidar de si mesmo? O que você colocaria para eles? É um processo, né, Elis? Não é de domingo para segunda, tá? Então, quando a pessoa começa a perceber que, sabe, são os sinais físicos, depois os sinais mentais, né, desse pré-burnout num trabalho, por exemplo. Primeiro tem que se conscientizar disso. Porque muita gente vai deixando o orgulho, vai dizendo, não, comigo não, acontece com o outro, não comigo. Eu vou dar conta, eu vou mais um pouco. A gente falou disso numa outra live nossa. Eu vou mais um pouco. Não, isso aqui, estou passando mal, estou começando a ver tudo o xadrez. É normal, vai passar. E não é isso. Então, você precisa se conscientizar. Isso é um dos pontos do meu trabalho. Eu não consigo ajudar a pessoa se ela não tiver a iniciativa de dizer que ela precisa de ajuda. Eu não vou ficar vendedora, marqueteira, teclando 400 vezes no WhatsApp se a pessoa não tiver no momento de pedir ajuda de carreira, sabe? Então, esse é um ponto importante. Então, a partir do momento que ela conscientiza, divide com alguém de confiança. Divide com alguém de confiança. Não vou nem colocar papéis aqui. Com quem você se sentir confortável de dividir esse teu momento, divide. Porque daí sim você pode ter novas ideias para, por exemplo, ter indicações de profissionais legais, bons profissionais, sérios, né, com tempo de experiência para poder te ajudar. Porque às vezes a família não consegue ajudar, os colegas de trabalho às vezes também não conseguem ajudar, liderança ou, né, para cima ou para baixo, o organograma não consegue ajudar. Então, às vezes, uma amizade sincera em que você confia pode dar esse primeiro passo de uma ajuda profissional. Eu diria que é nesse sentido. Ai, mas terapia... Não, você precisa. Quem nunca? Que atire a primeira pedra. Quem nunca? Começou terapia, terminou. Começou terapia, terminou. Teve alta. Eu tive alta uma vez. Alta 100%. Sim, olha que delícia, né? Antes da pandemia. Viu ainda. Só? Daí na pandemia já voltei tudo de novo. Com outras colocações. Somos vivos, né? Com certeza. Então, a gente precisa se permitir olhar e dizer, sim, estou vulnerável, preciso de ajuda. E daí você compartilha com alguém e toca adiante, né? Porque é essa hora que a gente precisa de alguém para empurrar. É como o filho nasce pequeno, a filha nasce pequena, você precisa ajudar. Até a hora que voa longe, e aí né? E daí você pega o avião e vai visitar. Tá certo, né? Não, é lindo isso, Fabi. E vai viver, né, Elise? E vai viver. É. Eu falo isso muitas vezes. Vai viver. Falei aqui, já estou repetindo. Pega o final de semana e vai viver. Pega o dia do seu aniversário, o dia lá, no mês do aniversário que você tem a folga na empresa. Vai viver. Faça o que você quiser. Não importa se é pintar um livro. Não importa se é um jardim, não importa se é caminhar 5K no parque. Vai viver, sentir essa sensação de vida, essa pulsão de vida, né? Perfeito. E quando a gente tem essa pulsão de vida, a gente tem muitos créditos. Com certeza. Ai, que lindo, Fabi. É super isso, né? É viver a felicidade aqui e agora, né? Eu sempre coloco que felicidade não é meta, né? Então, você não pode colocar uma felicidade como eu vou conseguir isso para ser feliz, eu vou comprar isso para ser feliz, né? Felicidade não é meta, é o aqui e agora, né? Pulsão de vida, se olhe, né? Se observe e se permita, né? Férias não são... A melhor férias não é só... As melhores férias não são só aquelas que você vai para longe, igual a gente comentou, né? Muitas vezes o financeiro não te permite. Agora, por isso você não pode descansar e fazer coisas tão belas com você e se reencontrar? Pode, né? Então, se permita. Se permita, né, E uma coisa que eu tenho falado ultimamente, que às vezes impacta bastante, quero até compartilhar aqui com vocês, também com você. Se eu morrer amanhã, eu tô feliz hoje.
Olha aí. Sabe? Doutora Ana Cláudia Quintana, que trabalha, né, os cuidados paliativos. Eu falei, é isso. É sobre isso, né? Que reflexão. Se eu morrer amanhã, eu fiz o que eu podia hoje. A gente não pode ficar delegando para quando eu me aposentar, quando eu me separar, quando eu sair do trabalho, quando meu filho crescer, quando... Não, senão a gente vive... é hoje. Perfeito. Né? Que reflexão importante para a gente deixar para todo mundo, né? Se eu morrer amanhã, eu fui feliz hoje, né? Porque senão a gente fica em eterna pendência e a gente fica em eterna pendência e eterna angústia, né? E aí, uma frase que eu gosto de deixar, né, pessoal? A Fábio já sabe, o pessoal já sabe. Um pouco por dia e nem um dia sem um pouco. Boa, né? Elis, boa. Fabi, super boa, te agradeço, querida. Sua linda. Que feliz que eu tô aqui com você. Como que a gente podia aqui fazer horas aqui, né? De tanta conversa que a gente tem. Muito obrigada, viu? Hoje eu vou receber meu livro, viu, gente? Desculpa, Verdade. tá? Eu vou receber pessoalmente hoje o livro, tá? Autografado. Dessa pessoa linda aqui. Com almoço e tudo, autografado. Aí, né, Elis? Minha querida, que prazer ter você, Fábio. É sempre muito Igualmente, bom, tá? Elis. Eu acho que a gente tem essa conexão aí que já veio de outros momentos, a gente sabe de outras vidas, quem sabe. E é muito gostoso poder trocar com você. Eu tô muito feliz por você estar aqui, ter deixado tantas dicas preciosas aí pros nossos ouvintes, tá bom? Pessoal, olha só. Fábio, como é que o pessoal faz pra te encontrar? Fale aí. Opa, vamos lá, né, gente? Fale Eu tô há aí. 10 anos empreendendo com a Trilhas da Carreira, tá? Então, quando você tiver com aquelas dúvidas de carreira, precisar conversar com alguém profissional, posso ajudar. Quando você tiver dúvidas de LinkedIn, posso ajudar. Quando você, empresa, precisar de talentos, né, especializados, eu posso ajudar também como Headhunter, tá? Me acha lá no Instagram, @Trilhas da Carreira. Trilhas da Carreira. LinkedIn, eu tô lá, meu nome completo, Fabiana Milanês Schneider. Ah, Tá? que Né? mais? E acha Trilhas da Carreira no LinkedIn também. Facebook tá desatualizado. Tá meio quieto, né? E TikTok eu não entrei. Não, ainda? Admito, não entrei. Mas Instagram tá bombando, LinkedIn também. E com certeza vocês acham essa profissional maravilhosa. Pessoal, estamos chegando ao fim aqui de mais um podcast maravilhoso, né? Em que as emoções fluem, né? E vêm à tona aí do nosso dia a dia. Muito obrigada. E logo, logo a gente já tem aí o próximo podcast, também com uma convidada muito especial e com temas bacanas. E se você tem um desejo de trazer um tema, né? Coloque ali pra gente nos comentários, me mande, né? Meu Instagram de volta, psico.elipassos. Ali também vai ter o link do podcast, também tem no Spotify, enfim, eu vou divulgar. Deixa ali, falei ali, o que você acha de comentar sobre tal? Traz pra gente que vai ser um prazer poder também aí tá falando sobre as suas expectativas em casa. Beijo grande. Beijo, muito gente. obrigada, tá? Obrigada, viu? Obrigada, Elis. Obrigada, Fabi. Yes.